vocês, para mim, é estar no meio de uma família. São pessoas que fazem parte do meu coração e que eu amo. Bom, eu vou compartilhar com vocês uns slides. Me confirmem se vai aparecer aí para vocês, tá? Apareceu, certo? Ok? Beleza. Sim. Então tá, então o texto base nosso hoje será Marcos, capítulo 5, de 21 a 43. Eu transcrevi o texto aqui nos nossos slides também para facilitar, mas se você tiver a sua Bíblia, você já pode ir abrindo o texto. Nesse período aqui em São Paulo, Deus tem me dado a oportunidade e o privilégio de aprofundar um pouco os meus estudos nos evangelhos, especialmente nos evangelhos sinóticos, que são aqueles que mantêm uma mesma estrutura de narrativa, que é Mateus, Marcos e Lucas. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de Marcos, que também foi alvo da minha última exposição aqui na igreja que eu trabalho. E, basicamente, o que eu vou falar com vocês hoje se resume nessa proposta que está aparecendo aí para você. O que Jesus faz revela a sua pessoa e aponta para a sua obra, ou seja, aquilo que Jesus faz, os sinais que ele faz, revelam quem ele é e apontam para o que ele veio fazer em definitivo por mim e por você. Então, basicamente, o nosso estudo hoje se resume nessa afirmação. Vamos passar a leitura do texto bíblico. Eu não sei como vocês têm feito com os outros convidados, se eu mesmo leio tudo. Eu acho que para facilitar é melhor eu ler tudo do que ficar dividindo, né, a leitura. Então, eu peço que você acompanhe a leitura do texto nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo... Peraí, irmãos, perdão que passou um pouquinho aqui o texto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e
pois então todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Então, até aí a nossa leitura do texto, você já conseguiu identificar que esse é um texto bastante peculiar do Evangelho de Marcos, porque é um dos poucos momentos em que há um texto que a gente chama de texto sanduíche. O que é isso? Marcos começa uma história, essa história não termina, ele introduz uma nova história e depois vem o final dessa primeira história. E é óbvio que existe um motivo para ele ter feito isso, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso mais à frente. Deixa eu passar o próximo slide aqui. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de introduzir para a gente é: você já considerou como tomar algumas decisões pode ser algo extremamente difícil? Veja, às vezes a nossa vida é repleta de dilemas do cotidiano, por exemplo, que tem uma natureza menos complexa. Faculdade, qual curso eu escolho? Será que eu devo morar nessa cidade ou devo me mudar para aquela outra cidade? Ou às vezes, quando a gente vai comprar um bem material, né? Hoje são tantas as opções que a gente fica em dúvida. Será que eu compro esse notebook ou aquele? Será que eu compro esse carro ou aquele outro? Será que eu pego esse celular ou aquele outro? Todos esses dilemas são de natureza menos complexa e fazem parte do cotidiano. Mas existem outros dilemas de natureza moral que são mais complexos. Por exemplo, muitos psicólogos têm estudado ou já estudaram no passado sobre essa pergunta: você prejudicaria alguém inocente para se proteger? Ou pense naquela ideia, né, que você está no contexto da Segunda Guerra, escondendo judeus no porão da sua casa. Provavelmente alguém já fez contou esse tipo de história para você. E chegam os nazistas alemães e eles querem saber se você está escondendo os judeus ou não. O que você faria? Você protegeria aqueles que você está escondendo e colocaria em risco a sua família? Ou você entregaria eles sabendo que a sua denúncia levaria aquelas pessoas à morte? Esse é um dilema de natureza moral, portanto, um dilema mais complexo. Mas existem alguns dilemas que são mais complexos ainda, porque eles possuem uma natureza filosófica teológica. E um dilema mais colocado em toda a pós-modernidade, que surgiu lá no advento da modernidade, é o seguinte: Deus é todo-poderoso ou Deus é todo-bondoso? Por que eles colocam isso como um dilema? Porque se o mal existe no mundo e a gente sabe que ele existe, de duas uma: ou Deus é todo poderoso ou Deus é todo bondoso. Não dá para ele ser as duas coisas ao mesmo tempo, dizem essas pessoas. Onde que está a inferência disso? Está aqui, ó. Se Deus é totalmente bondoso, ele deveria eliminar o mal do mundo. Mas se ele não faz isso, deve ser porque falta a ele poder. Ou seja, Deus tem a bondade para resolver o problema do mal no mundo. Mas a gente sabe que o problema não foi resolvido, pelo menos não de maneira definitiva. Então, se Deus não resolveu o problema, deve ser porque ele não tem capacidade efetiva de fazer isso. Uma segunda colocação, ou inferência, é a seguinte: se Deus é totalmente poderoso, ele deveria eliminar o mal do mundo. Mas se ele não faz isso, deve ser porque falta a ele bondade. Ou seja, Deus tem poder para acabar com o mal, com o sofrimento da humanidade e da criação. Mas ele não faz isso. A gente sabe que existe o mal no mundo. A gente sabe de todas as tragédias naturais, inclusive essa pandemia que nós estamos enfrentando, e nós sabemos também das nossas tragédias pessoais, né? Quando nós olhamos para o nosso passado ou para a história da nossa vida, nós vemos perdas, luto, sofrimento, dor e muitas outras coisas que marcaram a nossa história. Mas essa é uma discussão que tem acontecido majoritariamente no campo acadêmico, teológico, e às vezes a gente tem a tendência de acreditar que isso não faz muito sentido para a gente. Você poderia pensar assim: Iron, a minha vida real é outra, eu não tenho tempo para ficar pensando sobre essas coisas. Será que não? Será que você não faz essas considerações no seu coração? Esse tipo de dúvida não acontece com você? Não acontece comigo? É claro que acontece. Deixe-me dar alguns exemplos para você, então. Alguma vez que você passou por um sofrimento, ou por vários momentos experimentou um
sofrimento, que Deus não se importava com você? Por algum momento você acreditou que Deus estava silente ou não estava atento ou cuidando de você? Se você já teve essa sensação, se você já acreditou isso, você depreciou a bondade de Deus. Você, ainda que você não tenha feito isso com tais palavras de dizer o Senhor não é totalmente bom, você duvidou da bondade dele. Por algum momento que você experimentou uma dor ou um sofrimento, você acreditou que nem Deus tinha poder para resolver toda aquela confusão e a situação que você se encontrava ou se encontra? Se você pensou ou passou isso pela sua cabeça, você depreciou o poder de Deus. A grande verdade é, essa discussão, ela acontece nos grandes centros de teologia, nos grandes centros acadêmicos, mas elas acontecem também nas nossas conversas com amigos, nos nossos momentos de intimidade ou de pensamentos com outras pessoas, com a gente mesmo. Esse tipo de crença ou de perspectiva a respeito de Deus está o tempo todo em voga. Pois bem, quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, ou para todos os evangelistas, vamos colocar dessa maneira, de maneira bem objetiva, os evangelhos foram escritos para nos mostrar duas coisas principalmente. A primeira delas, o que Jesus faz revela quem ele é. Ou seja, os sinais que Jesus faz revelam quem ele é, a pessoa dele. E o que Jesus faz, os sinais que Jesus faz, revelam também o que ele veio fazer em definitivo pelo seu povo. Dentro desse objetivo maior dos evangelistas, cada um deles vai desenvolver, então, as suas próprias finalidades e suas particularidades. Portanto, a gente precisa ter em mente que os evangelistas não eram meros relatores. Sabe aquela ideia de que eles pegaram um amontoado de texto, de compilação, juntaram tudo aqui e falaram, ó, tá pronto, toma aqui o evangelho. Não, não aconteceu dessa maneira. Eles fizeram pesquisa, eles pensaram no que eles iam escrever, para quem eles iam escrever, o propósito que eles tinham quando eles escreviam para aquelas pessoas. Eles eram teólogos, eles pensaram em tudo que eles fariam. Deixa eu dar alguns exemplos para você nesse sentido. Se você olhar o Evangelho de Mateus, é o único evangelho que você vai encontrar a expressão reino dos céus. Aí você faz a pergunta, por que isso? É interessante porque Mateus escreveu para os compatriotas judeus. Ele queria mostrar para os judeus que o Messias prometido lá no Antigo Testamento era esse homem agora que estava fazendo sinais e milagres em toda a região. E o que ele faz? Ele associa a palavra céu, que para um judeu era muito característica, ao próprio Senhor Jesus. Ele inaugurou o reino dos céus. Por quê? Para um judeu, se você perguntasse quem criou os céus e a terra, o próprio Deus. E agora Jesus vem e inaugura o reino dos céus. Então, Mateus está fazendo uma associação implícita aqui, porque ele tem um público específico em algo. Pense no caso, por exemplo, de Lucas também. Lucas, a gente sabe que ele era médico. O grego de Lucas é um grego, assim, quase que irretocável no Novo Testamento. Ele tinha uma escrita muito culta, muito correta, e tendo esse conhecimento de medicina, em outras áreas também, você percebe que Lucas é um evangelista que vai mais descrever a respeito dos milagres de Jesus. Ele é o único que nos dá aquela informação de que Jesus suou sangue no Getsemane. Por quê? Porque ele tinha em mente todos os efeitos físicos, químicos da dor que Jesus experimentava naquele momento. E ele descreve isso, então, a partir de um olhar, de uma perspectiva de quem tem conhecimento anatômico, biológico. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Para você olhar para o evangelista, uma pessoa que não foi um mero relator, uma espécie de psicografia. Ele fechou o olho, Deus foi ditando para ele, ele foi escrevendo tudo. Não é esse o ponto. Ele era um teólogo, ele tinha um propósito em mente, ele tinha um objetivo, ele tinha um público-alvo, ele queria atingir certas pessoas. Quando nós olhamos para Marcos, nós vemos que Marcos tem o público-alvo dele em mente, os gentios. Provavelmente Marcos escreveu o evangelho para a igreja que estava em Roma, que era majoritariamente formada por gentios, ou seja, por não-judeus, por pessoas que não tinham uma familiaridade com o Antigo Testamento, e provavelmente
ele tendo isso em mente, quando ele vai escrever o seu evangelho, colocar os atos de Jesus, ele faz isso relacionando a pessoa e a obra de Jesus para mostrar justamente às pessoas que não têm conhecimento do Antigo Testamento que Jesus era o Filho de Deus. E qual que é a melhor maneira de você descrever ou anunciar uma pessoa para alguém? Falando a respeito daquilo que ela faz. Se a tal pessoa faz isso ou faz aquilo, é porque tal pessoa é assim, assado. Então, esse é o objetivo, a estrutura principal de Marcos. E desde o final do capítulo 4, ele começou um novo bloco de eventos que vai até o capítulo 6, relacionando justamente essa ideia, pessoa e obra. E eu queria dar um breve exemplo aqui para você sobre isso, para que ficasse bem clara essa ideia na sua mente a respeito da estrutura e do objetivo de Marcos. Então, em Marcos 4, versículo 35 até o versículo 41, o que Jesus faz? Esse é um texto muito conhecido. Jesus acalma uma tempestade. Os discípulos estão no barco, vem uma tempestade, Jesus dorme, você conhece muito bem essa história, e os discípulos vêm desesperados acordar Jesus e fala para ele socorrer, porque senão eles padeceriam, e Jesus levanta, então, repreende os discípulos em primeiro lugar. Depois que ele repreende os discípulos, ele vai repreender os ventos e o mar, e o mais incrível de tudo isso, o vento e o mar obedecem à voz de Jesus. Agora lembra, para aqueles que conheciam o Antigo Testamento, o mar era o símbolo máximo de fúria. Era a força da natureza maior. Quando Jesus se levanta e repreende, fala com o mar e com o vento, e os ventos e o mar o obedecem, quem que Marcos está mostrando que Jesus é? O próprio Deus encarnado, o único que tem domínio sobre o mar. Vamos continuar aqui no nosso contexto próximo. Olha Marcos 5, de 1 a 20. O que Jesus faz naquela ocasião? Jesus expulsa uma legião de demônios de um certo rapaz que estava do outro lado do lago. Então, quem Jesus é? Os próprios demônios vêm, se colocam, se dobram perante Jesus e falam: o que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, os próprios demônios já estão dizendo ali o objetivo de Marcos. Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, porque ele tem autoridade sobre os elementos da natureza, porque ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. Pois bem, você vai, pula o nosso texto, que é o próximo, e vai para o começo do capítulo 6. O que Jesus faz? Ele ensina com autoridade. Lá no versículos 1 e 2, descreve que a multidão ficava maravilhada com os ensinamentos de Jesus. Então, quem Jesus é? A palavra encarnada de Deus. Ele não é como os escribas e fariseus. Quando ele fala, as pessoas reconhecem que ele tem autoridade. Então, vai montando isso na sua cabeça. Jesus tem autoridade sobre os elementos da natureza, ele tem autoridade sobre o mundo espiritual, ele tem autoridade sobre os ouvintes, e o nosso texto vai falar justamente sobre isso, sobre a autoridade de Jesus sobre as enfermidades e até mesmo sobre a morte. Ou seja, Marcos está construindo tudo isso para mostrar para o seu leitor o quê? Quem Jesus é, que Jesus faz, perdão, mostra quem ele é. Jesus é cheio de autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, Jesus é o próprio Deus. A pergunta importante que a gente tem que fazer aqui é por que Marcos decidiu unir essas duas histórias. Até então, ele não havia feito isso. Mas agora ele fez, ele uniu duas histórias, ele não terminou um relato para colocar um outro, para terminar esse primeiro relato só depois. E a pergunta é, o que ele quer nos mostrar com isso sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus? Eu não sei se você reparou na leitura do texto, mas eu queria mostrar para vocês algumas semelhanças aqui. O tempo de vida da menina era o mesmo tempo de sofrimento da mulher. A menina tinha 12 anos e a mulher sofria há 12 anos, ou seja, quando aquela menina nasceu, aquela mulher começou a padecer da doença. E até então fazia 12 anos que uma estava sofrendo e a outra estava vivendo, a princípio, sem nenhum tipo de problema. Note que a percepção do tempo é relativa à natureza do momento, não é verdade? Eu tenho certeza que você já percebeu isso. Nós passamos por momentos alegres e de muita felicidade, parece que o tempo passa rápido, né? O contrário também é verdade. Quando nós experimentamos momentos de dor, parece que aquele tempo se torna uma eternidade, né? 45 minutos ou 1 hora e meia
assistir o seu time de futebol, passa muito rápido. Claro, tem muito time que você torce, né? Mas passa muito rápido. Agora, passa 1 hora e meia numa fila de hospital esperando o resultado de exame, ou à espera de uma conversa importante com o médico. Essa noção que nós temos do tempo, ela é bastante relativa. E Marcos está querendo que você entenda isso. Que para 12 anos para uma criança saudável é rápido. É só você olhar para o seu passado e falar assim, como é que foi os 12 primeiros anos da sua vida? Você fala, olha, eu nem vi passar. A alegria, muita brincadeira, diversão. Agora, 12 anos para uma mulher que está sofrendo parecia realmente uma eternidade. Então, é aquela nossa percepção popular, né? Tudo que é bom dura pouco, já ouviu isso? Mas realmente a gente tem essa percepção relativa do tempo, ela é relativa ao momento ou ao tipo de momento que nós enfrentamos ou vivenciamos. Uma outra semelhança, repare que ambas são curadas pelo toque de Jesus. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, porque isso é muito importante aqui nesse texto. Um terceiro ponto de semelhança. Tanto Jairo, o pai da menina, quanto a mulher se prostram aos pés de Jesus, demonstrando fé e completa dependência de Deus. Aquilo que aquele pai faz, vai até Jesus, se humilha e prostra perante ele, é a mesma coisa que aquela mulher que sofria também faz, vai até Jesus e se prostra perante ele. Então, portanto, considerando as semelhanças dessas histórias, eu quero mostrar para você aquilo que eu já disse um pouco no início, que basicamente é os sinais que Jesus faz, a cura dele, a ressurreição que ele faz nesse texto, indicam quem ele é, um Deus onipotente e onibenevolente. Então, sabe aquela história, aquele pseudo-dilema do início, ou Deus é bom, ou Deus é todo-poderoso, ou é todo-bondoso? Em Jesus isso não existe. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. E é engraçado isso, porque nós não estamos acostumados com esse tipo de coisa. Geralmente nós temos que fazer algumas decisões, né? Ou eu ajudo essa pessoa, ou eu consigo ajudar essa pessoa. Ou eu foco nesse momento, ou eu foco naquele momento. A gente não dá conta de fazer todas as coisas, mas Jesus dá. Ele pode ser e ele é, ao mesmo tempo, todo-poderoso e todo-bondoso. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E a segunda coisa, nosso estudo hoje tem 2 pontos só, portanto, não é um estudo presbiteriano tradicional, apontam para o que ele veio fazer em definitivo pelo seu povo. Tudo bem até aqui? Vamos ver essa primeira parte. O que Jesus faz, os sinais que Jesus faz indicam quem ele é. Primeiro, ele se compadece de um pai desesperado. Veja a bondade de Jesus, né? Jairo era um líder da sinagoga. Basicamente, para você entender o que é um líder da sinagoga, pensa na figura de um diácono hoje, tá? Seria aquela pessoa que vem, cuida da estrutura física, administrativa da igreja, organiza, dá assistência. Não confunda um líder da sinagoga com um mestre da lei. Não era um mestre da lei, ele era um líder da sinagoga. E ele vem desesperado, porque sua filha está à beira da morte, e ele suplica para que Jesus vá com ele até a sua casa. O texto nos diz, no versículo 23, que ele fez isso insistentemente, ou seja, ele foi insistente com Jesus, e ele demonstrou muita fé nesse sentido. Ele disse, Senhor, se o Senhor vir comigo, a menina viverá. Jesus atende o pedido de Jairo, só que aqui começa um problema, a tensão no texto começa a subir aqui, porque você viu no início da narrativa que existiu uma multidão comprimindo Jesus. Para Jairo chegar até Jesus já foi uma dificuldade. E agora, para Jesus sair dali e ir com Jairo até a sua casa, e era uma coisa urgente, um pedido urgente, a multidão começava a colocar obstáculos para que isso acontecesse. Então, a tensão do texto começa aqui. Imagine o desespero de Jairo naquele momento. Existia alguém que podia fazer alguma coisa efetiva pela filha dele, curar a filha dele, mas a multidão está atrasando aquela pessoa que pode fazer algo efetivo por sua filha. Então, você que é pai, eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Imagina o desespero daquele pai de ver a filha padecendo à beira da morte, sabendo que existe alguém, e alguém que já aceitou ir e ajudar a sua filha, só que agora uma multidão está atrasando, e alguns minutos a mais nesse momento,
podem custar a vida da menina, como de fato a gente sabe depois que custou. Mas um outro momento, Jesus também se desesperado. Ou seja, se a bondade dele é para Jairo, a bondade dele também é para aquela mulher. Veja que aquela mulher sofria há 12 anos com o fluxo de sangue ininterrupto e ela já havia investido todos os recursos e ela já estava desenganada pela medicina da época. Tudo que a medicina da época podia fazer para aquela mulher, ela fez. Ela investiu todos os recursos e mesmo assim não teve nenhum tipo de retorno. E ela, assim como Jairo, tinha fé em Jesus no que ele poderia fazer por ela. Então ela pensa, né, se eu só tocar na veste de Jesus, eu ficarei curada. E ela vai, faz o mesmo movimento de Jairo, entra por meio da multidão e vai e toca, e imediatamente o texto diz que ela fica curada. Só que o problema aqui aumenta ainda mais, porque se já não bastasse uma multidão travando Jesus para ir até a casa de Jairo, agora Jesus para tentar entender ou ver quem havia tocado nele. Então, se Jairo já estava aflito por causa da multidão, imagina agora com Jesus parado e perguntando quem havia tocado na veste dele, porque ele sentiu que dele havia saído poder. E os discípulos, né, tentam até demovê-lo dessa ideia, e eles são até irônicos nesse sentido, porque os discípulos falam, olha, mestre, o senhor está vendo a multidão aqui, o senhor quer saber quem que tocou o senhor? É isso impossível. É claro que Jesus sabia, mas ele tinha algo em mente, ele queria curar o coração daquela mulher, ele não queria só curar fisicamente aquela mulher. Mas até ele faz a pergunta e a mulher se apresenta, se prostra aos pés dele e lhe diz toda a verdade. Pois bem, um novo ato que demonstra aqui agora a bondade e o poder de Jesus. Ele ressuscita aquela menina que estava morta. Então ele chega à casa de Jairo, mas já é tarde demais. A menina havia falecido e agora a tensão do texto atinge o pico máximo. Se o problema inicial parecia resolvido, Jairo encontrou Jesus, agora o problema já está sem solução, porque aquilo que Jairo temia acabou acontecendo. Então imagine o estado de Jairo quando ele soube daquela notícia. E é muito interessante a gente ver a abordagem pastoral de Jesus, né? Aquelas pessoas insensíveis chegam para Jairo e falam assim: por que incomodas o mestre? A filha já morreu. Olha, percebam a sensibilidade, né, ou a falta de sensibilidade dessas pessoas. E o que Jesus faz? O texto diz que Jesus não acode a tais palavras. Jesus olha para Jairo e fala assim para ele: não temas, crê somente. É como se Jesus está falando: ignora o que você está ouvindo. Creia somente no que eu estou dizendo para você. Então Jesus age pastoralmente com aquele pai, ele vai até a casa da menina, toma ela pela mão com muito carinho. Esse termo aí que está, né, em hebraico na sua Bíblia, que fala talita cumi, talita quer dizer filhinha, menininha, minha queridinha. Ele pega ela pela mão e ordena que ela se levante, e você sabe a história que a menina imediatamente torna a viver. Então, aqui nesse primeiro bloco, a gente tem a demonstração clara que Jesus é ao mesmo tempo misericordioso, todo bondoso e todo poderoso. Ele age com misericórdia com o pai, ele age com misericórdia com uma mulher, ele age com misericórdia com uma menina. Ele tem poder para ressuscitar uma menina morta, ele tem poder para curar uma mulher. Ou seja, as duas coisas não entram em contradição. Ele é ao mesmo tempo Deus todo-poderoso e ao mesmo tempo Deus todo-bondoso. Pois bem, se o primeiro ponto nosso, os sinais que Jesus faz, indicam quem ele é, o segundo ponto nosso é os sinais que Jesus faz apontam para a obra dele, que foi aquilo que eu disse para você no início. Ele não somente cura, mas ele também purifica aquela mulher. E aqui eu gostaria de lembrar você da lei de Moisés, o que ela dizia. A lei dizia que a mulher com fluxo menstrual ficava impura por 7 dias até cessar o fluxo. Então, enquanto isso acontecia, aquela mulher estava isolada socialmente, e a gente fala em isolamento social, já dá até um frio na barriga, né? Porque a gente não aguenta mais essa questão de isolamento social. Mas lembra, aquela mulher, ela estava isolada social e religiosamente durante o período do fluxo sanguíneo dela. Ela não poderia ter contato com outras pessoas, ela não poderia ter uma vida social e religiosa, porque ela estava impura, segundo a lei.
Só que agora eu gostaria que você percebesse o problema. Olha o que Levítico 15, 25 diz. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, de o acostumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Então, percebam o problema daquela mulher. 12 anos sem vida social, sem vida religiosa. Imagina a vergonha, a dor, a culpa, a frustração, a tristeza dela. Não são 40, 2 meses, 40 dias, 2 meses ou um ano. São 12 anos afastada da vida social e da vida religiosa por causa do sofrimento dela. E é por isso que ela fica atemorizada e tremendo quando Jesus para perguntar quem tocou. Na cabeça dela, ela tocaria Jesus, ficaria curada e não teria problema nenhum com isso. Só que Jesus para e resolve perguntar quem tocou. Por quê? Por que ela fica atemorizada? Porque ela sabia que ela não podia ter feito aquilo. Ela não podia estar encostando na multidão, muito menos tocar em um mestre da lei. Ela estava tornando todas aquelas pessoas impuras por causa da impureza dela. Então, ela estava quebrando a lei. Então, quando Jesus para e pergunta quem foi que me tocou, o texto diz que ela ficou atemorizada e tremendo, porque ela esperava realmente uma bronca imensa de Jesus. Mas o que ela recebe de Jesus em troca? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então, ao invés de se tornar impuro, Jesus purifica aquela mulher. Tá? Eu queria que você guardasse isso, porque isso vai ser importante para a gente, porque isso aponta para a obra de Cristo em nosso favor. Em segundo momento, os sinais que Jesus faz apontam para a sua obra. Ele ressuscita a filha de Jairo. Quando ele chega à casa de Jairo, as pessoas ali já estavam pranteando a morte da menina, mas ele diz algo muito peculiar para elas no versículo 39, né? Ele diz, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E é engraçado, chega a ser irônico, o texto de Marcos é carregado de ironia. Por vários momentos nós vemos ele usando esse artifício para mostrar as reações das pessoas a Jesus, ao que ele faz e a quem ele é. E as pessoas riram e debocharam de Jesus no versículo 40, porque ele disse que a menina não estava morta, mas a menina dormia. É como se eles estivessem dizendo para Jesus, o senhor acha que nós não sabemos a diferença de alguém que está dormindo e de alguém que morreu? A ideia é, para aquelas pessoas, a afirmação de Jesus beirava a loucura. Mas Jesus toma quem importa, ele ignora novamente essas pessoas, toma quem importa, os pais da menina, os discípulos dele, vai até o lugar onde a menina está e ressuscita. E é muito interessante, porque eu gostaria que você pensasse, para aquele que criou a vida, seria a morte um obstáculo intransponível? Ou seja, para quem criou a vida, alguém que está morto é como alguém que estivesse dormindo. Deixa eu caminhar com você para o final, para a gente fazer algumas aplicações aqui para mim e para você. Então, quando a dúvida assaltar o seu coração, especialmente aquela dúvida que coloca em xeque se Deus de fato é bom ou se Deus de fato é poderoso, eu gostaria que você se lembrasse de algumas coisas com base nesse texto, nesse relato que Marcos deixou para mim e para você. Em primeiro lugar, lembre-se que Jesus é o Senhor do tempo. Nós vivemos apressados, não é verdade? Se você está num contexto globalizado como eu estou, você vai ver que pressa já se tornou uma companheira de caminhada. Tudo que nós precisamos fazer é para ontem. Nem é para agora, é para ontem. Nossas entregas, nossas demandas, as necessidades, é tudo. Então, nós entramos num ritmo de pressa e sempre de urgência. Você já percebeu como as coisas para a gente são sempre urgentes? A gente não tem mais paciência com qualquer tipo de espera, porque nossos problemas são sempre urgentes e demandam atenção imediata. Antigamente, você levava uns 30 segundos para acessar a internet de escada, fazer todos aqueles barulhinhos legais, e o site, depois que você clicava, levava mais 30 segundos na melhor das hipóteses. Se você tivesse um 486, se você tivesse outros, não funcionava.
Mas hoje, se você clica no botão na internet e ela não aparece, você quer trocar de provedor, você quer mudar tudo, e assim vai, né? Nós estamos na era do fast food, então a comida do restaurante tem que ser para agora, tudo tem que ser rápido. Só que com Jesus não é assim. Por quê? Porque Jesus, ele não está preso ao tempo como eu e você estamos. Sabe aquela profecia maravilhosa? Ele é o Pai da eternidade. Ou seja, Deus não está preso no tempo. As nossas urgências não tornam Deus refém daquilo que nós queremos que ele faça, porque ele tem o tempo dele, ele tem o momento dele de agir. E é engraçado que nesse episódio, a demora dele, a atenção que ele deu para aquela mulher poderia ser uma tragédia para Jairo, mas foi um meio pelo qual ele demonstrou poder dele, o poder de ressuscitar dele. Então, a aparente demora dele em socorrer a mim e a você nos momentos de dor e de sofrimento pode ser um meio dele fortalecer nossa fé, nos mostrando o poder dele. Você já pensou que você está exatamente onde Deus quer que você esteja e que no tempo dele ele cumprirá todos os propósitos que ele decretou para a sua vida desde a eternidade, todas as boas obras que ele preparou de antemão para que você andasse nela? Ele está cuidando de cada momento. Quando você for se relacionar com Deus, demonstre a sua fraqueza, mas lembre-se, ele não é refém do tempo como eu e você somos. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo e ele está cuidando de mim, de você. E ele tem um propósito em fazer cada coisa no seu devido tempo. E o propósito dele principal é fazer eu e você parecidos, conformados com o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes ele faz isso por meio da espera, fazendo com que eu e você esperemos muitas das coisas, o socorro que ele tem para nós. Uma segunda aplicação, lembre-se, ele se importa com você, seu sofrimento não é em vão. Há um propósito justo e santo em tudo que ele faz. Eu sei que nós somos pó, e nos nossos momentos de dor, a nossa tendência é olhar para Deus como alguém que está silente e distante. É só você reparar, por exemplo, no Salmo 13 que Davi escreveu. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando o Senhor me ignorará os meus pedidos e a minha oração? Ou seja, na percepção de Davi, Deus estava rejeitando ele. Mas a gente precisa se lembrar, porque Davi também se lembra no final do Salmo, ele termina com confiança, que Deus se importa conosco, que o sofrimento nosso não é em vão. Há um propósito justo e santo em tudo que Deus faz. E quando a sua dúvida estiver gritando, lembre-se da cruz. Lembre-se do sofrimento que Cristo experimentou, um sofrimento que eu e você não poderíamos suportar. A gente gosta muito de falar que Jesus morreu por nós, não é verdade? Talvez essa seja a afirmação mais falada pelos cristãos, mas a gente esquece de dizer que não foi somente que Jesus morreu por nós somente. Jesus viveu por nós também. Jesus fez tudo em nosso lugar. Ele viveu a vida de obediência que nós deveríamos ter e assumiu a morte em nosso lugar. Então, tudo que Deus faz é justo, bom e santo. A gente tem que olhar para Cristo, para o que Cristo fez em nosso lugar e nos lembrar disso. Tem uma frase de John Newton. John Newton, para quem não sabe, foi um antigo traficante de escravo que escreveu aquele cântico maravilhoso, Amazing Grace, que é uma letra muito bonita. E ele usava uma frase para destacar isso. Ele falava assim: Deus usa o que odeia para fazer aquilo que ama. Deus usa hoje aquilo que ele odeia para fazer aquilo que ele ama na minha vida e na sua vida. Ele usa o sofrimento, ele usa as dificuldades, ele usa as nossas fraquezas, ele usa as nossas falhas e ele usa até mesmo os nossos pecados, que são culpa só nossa, mas ele usa tudo isso para o propósito justo, bom e santo dele. E lembra que eu falei para você que era importante a gente reparar no que Jesus fez por aquela mulher, quando ele toca aquela mulher, e ao invés dele ficar impuro, aquela mulher fica puro, porque ele veio fazer isso por mim e por você. Aquela mulher estava isolada por causa da impureza dela, sem vida, e Jesus tornou aquela mulher pura. Essa é uma ótima analogia para o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado trouxe morte sobre toda a raça humana. O pecado destruiu a criação, tornou o mundo um lugar disfuncional.
tornou o mundo um lugar cheio de maldade. E Deus veio nos purificar. Jesus veio nos purificar da pena e do poder de nossos pecados. Então, quando ele assume para si os nossos pecados, o peso dos nossos pecados na cruz, ele dá para nós a pureza dele. E é muito interessante isso, porque quando Deus olha para mim e para você, ele não nos vê mais pela lente de uma humanidade, ele nos vê pelo Filho perfeito e santo. Então, nós temos um novo relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. E agora nós estamos puros diante de Deus. É por isso que a Bíblia fala, né? A gente vê em vários textos, a Bíblia chamando os cristãos de santos, de justos, de filhos. Por quê? Porque todas essas realidades já estão disponíveis para mim e para você. Nós somos filhos de Deus, nós já fomos declarados justos, nós somos santos e nós temos vida em Jesus Cristo. Nós somos filhos e nada nos separará do amor do Pai. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8. E por fim, lembre-se que a ressurreição daquela menina apontava para a própria ressurreição de Cristo. E por causa da ressurreição de Jesus Cristo, porque Cristo venceu a morte, ele garante para mim e para você vida eterna. Como Paulo falou escrevendo à igreja em Corinto, se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, tudo é em vão. Mas é porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos que eu e você temos a garantia de vida eterna. Então, a morte para aqueles que estão em Jesus é como um breve sono, é como um cochilo. Daqui a pouquinho a gente vai despertar. E como ele fez no texto com a menininha, com aquela garota morta, tomou ela pela mão carinhosamente, muito em breve, Jesus tomará eu e você pela mão e dirá para mim e para você, filhinho, acorda, está na hora de levantar. Nós despertaremos para uma nova realidade, uma nova criação, um mundo onde não haverá mais lágrima, dor, tristeza, sofrimento, pecado, mal, um mundo onde nós teremos a plenitude do relacionamento com Jesus Cristo. Novos céus, nova terra, uma nova realidade, todas as pessoas sendo plenamente satisfeitas por aquilo que Cristo é, por aquilo que ele fez por nós. Então, lembre-se, quando você ficar em dúvida ou quando alguém questionar para você, Deus Todo-Poderoso ou Deus Todo-Bondoso? Jesus Cristo nos revela por sua pessoa e por sua obra que ele é as duas coisas. E que a gente encontre descanso e paz nele, então, na bondade e no poder dele, que ambos foram demonstrados na cruz do Calvário por mim e por você. Tá certo, irmãos? Minha parte eu encerro aqui. Eu não sei se vocês têm algum momento para dúvidas, colocações, perguntas, mas se vocês tiverem, eu estou disposto também a contribuir, se eu puder, respondendo algumas coisas para vocês. Benção, benção. Alguém quer fazer alguma colocação? Os pastores aí de plantão? Eu estou meio agitado ainda, mas legal. A palavra foi boa, confrontou alguma coisa que, inclusive, eu acho que eu não consegui passar o recado, o pastor assistiu lá a gravação, mas eu falei um pouquinho sobre isso, cara, na ministração do louvor. Né? Assim, essa questão do que o Eliel também nos chamou a atenção, que é a gente fica pensando muito no Deus Todo-Poderoso, muitas vezes esquece do Pai amoroso, né? E aí, ainda mais nessa situação toda de pandemia, a gente fica desesperado em que Deus haja de forma com o seu poder e resolva tudo, né, a nossa situação. Enfim, Sim. alguém para falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? Pastor, o senhor está aí ou está rindo à toa? É? Libera os microfones todos. Ó. Pastor, eu tenho uma pergunta. Pois não. No final, o último versículo, ele fala que é para eles não falarem nada com ninguém, né? E não é a primeira vez que eu vejo isso. O porquê disso?
João dá para a gente, Suzy, uma demonstração mais clara do ministério de Jesus. Em João, a gente vai ver essa sua pergunta bem esclarecida. Jesus falando, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. E na transição do evangelho, aí ele diz, é chegada a minha hora. E ali começa aquilo que a gente chama de via crucis, ou seja, todos os eventos que conduziram Jesus à cruz. Não foi somente com essa pessoa, com a menina que aconteceu. No texto do endemoniado, ele também falou a mesma coisa. Não conte só para as pessoas, aqueles que são seus. Então, por do tempo mesmo. Ele sabia o momento exato e tudo que ele precisava falar e fazer até o momento exato dele começar rumo à cruz. No Evangelho de Marcos, isso vai fazer essa transição vai acontecer exatamente no capítulo 10. Tá? Então, aqui é um texto que Jesus, 10:42 é o auge de transição. Jesus fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, era um plano de Jesus para que aqueles boatos a respeito dele não, entre aspas, adiantassem o momento que já tinha sido predeterminado pelo Pai desde a eternidade, em que ele entregaria sua vida como oferta pelos pecados do seu povo. Então, essa é a ideia. Em João, isso fica bem claro para a gente. Tá? Alguém? Bom, eu como convidado tenho, né? A obrigação também, né? De agradecer ao Julinho as palavras muito sábias. Fico muito orgulhoso de ver o amigo que se tornou. E eu queria fazer uma pergunta para ele, que é a seguinte: Jesus poderia ter curado a menina da onde ele estava, né? Ele não precisaria ter ido até ela, porque tem a passagem que que eles vão até Jesus e pede para curar o servo. E ele fala: não, você não sou digno que você vá até a minha casa. E ele fala: vá, a sua fé te salvou. Então Jesus parece que bola um plano de ir até a menina para passar pela mulher e curar a mulher também. Tem algo a ver, Juninho? Tem tudo a ver, Luiz. Tudo a ver. Lembre-se, Jesus é o Deus encarnado, ele é o Senhor do tempo. Né? Então, os atos que acontecem em volta dele são atos está cumprindo um propósito eterno, santo na Terra. E isso que você colocou é muito legal, porque antes de curar só fisicamente, Jesus tem a intenção de curar espiritualmente aquelas pessoas também. Né? Tem um episódio muito no começo do Evangelho de Marcos, que é muito conhecido, em que as pessoas colocam um paralítico pelo telhado na casa ali de onde Jesus estava, né? Eles descem o cara amarrado numa espécie de cadeira, e aí eles estão todos esperando que Jesus cure aquela pessoa, e Jesus fala assim para ele: tá bom, filho, os teus pecados estão perdoados. Aí as pessoas ficam assim: oh, mãe, parece que não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ver esse paralítico andar. E aí ele diz o seguinte: então, para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu digo a você: levanta-te e anda. E aí o cara levanta e anda. Então, esse propósito de Jesus, Luiz, é sempre muito claro. Jesus é sempre muito amoroso, muito pastoral. É por isso que João diz que ele é o supremo pastor, né? E o Salmo 23 vai dizer que ele é o bom pastor, porque ele está sempre cuidando não somente das pessoas de maneira física, mas cuidando da integralidade das pessoas, da mente, das emoções. O evangelho de Jesus atinge a vida inteira. Não é só benefícios físicos, sociais, financeiros, espirituais. É o ser completo da gente é atingido pelo evangelho. Muito, muito interessante. Porque é exatamente isso que Jesus faz. Um exemplo mais claro, eu acho que eu vejo nos evangelhos a respeito disso, é o fato de Jesus chegar perto e tocar em leproso. Né? O leproso era a escória daquele contexto, porque eles tinham um entendimento de que um leproso era alguém amaldiçoado por Deus. É por isso que eles viviam fora do muro da cidade.
E Jesus tocava nos leprosos porque ele queria curar o coração daquelas pessoas que eram isoladas socialmente, né? As pessoas que eram ridicularizadas e afastadas da condição da vida social. E é isso que ele faz também com aquela mulher, né? Quando ele para e pergunta quem foi que me tocou, ele precisava, porque ele sabia, mas ele tinha algo para mostrar para aquela mulher, entendeu? Que estava sofrendo com o isolamento social, que agora ela não precisava mais sofrer, que Jesus veio resolver o problema dela. Mas perfeito, a sua análise está perfeita, é isso aí. Quando ela tocou ele já sabia que era ela, né? Sim, lembre-se. Ele queria que ela se mostrasse, né? Isso, ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele é o Deus onisciente. Nele está a unidade, como Paulo vai dizer quando ele escreve lá aos Colossenses. Ele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então, ele faz isso para curar aquela mulher de todos os males dela, não somente o mal físico, mas tudo aquilo que o isolamento social e religioso durante 12 anos provocou no coração dela. Todas as feridas que estavam ali. Né? Ele é sempre muito, muito amoroso com todas as pessoas. Né? Pensando também, aquela mulher, ela estava cerimonialmente, né, impura, e para chegar até Jesus, né, quem estava cerimonialmente impuro, se tocasse em alguém, o outro se tornava impuro. Né? Para chegar até Jesus, ela teve que esbarrar em muita gente, né? E foi todo mundo ficando impuro, vamos dizer assim. Né? Mas eu acho muito forte que você colocou na frase aí, né? Porque ela não tornou Jesus impuro, mas Jesus é que purificou. Isso é uma coisa muito forte, né? A gente está conversando aqui agora há pouco também, né? Por que será que Jesus fez questão que ela se revelasse, que ela falasse, né? Pensando nos 12 anos de isolamento e o que ela devia sentir de vergonha, de dificuldade, né? De se relacionar com as pessoas e, de certa forma, assim, Jesus fazer com que ela se manifeste, que ela fale, né? Acho que Jesus estava trabalhando também uma cura social e emocional. Exatamente. E lembra, a lei cerimonial, desde lá do Antigo Testamento, que são essas leis religiosas que nós encontramos em Levítico e em outros livros, elas tinham um cumprimento máximo dela em Jesus. Né? Então, ao longo do Antigo Testamento, a gente vê essa lei apontando para aquilo que Jesus ia fazer. E quando Jesus faz isso, ele está demonstrando que ele está finalizando ali nele a lei, o cumprimento total da lei cerimonial. Ele é ao mesmo tempo o cordeiro que vai ser sacrificado e o sacerdote que vai oferecer o sacrifício. É por isso que Hebreus vai passar vários capítulos dizendo que ele é o perfeito sumo sacerdote. Praticamente o começo de Hebreus, ele vai falar da questão de cerimonial, das leis cerimonial e como Jesus cumpriu tudo isso, né? Então, a obra dele da cruz encerra a impureza daqueles que acreditam nele. Ele trouxe sobre si as fraquezas, as impurezas, os pecados das pessoas, a pena de Deus na cruz, a ira de Deus sobre a justiça dele. Foi uma troca, realmente. Pega o podridão sobre ele, as consequências dela, sofre e dá para nós as virtudes dele. É por isso que a Bíblia fala que a gente é santo, que a gente é justo, que a gente tem vida, e por aí vai. Amém. Bom, se ninguém tiver mais pergunta, a gente pode orar e encerrar. Foi muito bom, Juninho. Muito bom a gente poder mergulhar um pouquinho mais nessa dimensão, né, do nosso Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus que está com a gente nesse momento. Vamos orar, né? Vamos aproveitar esse tempo para orar, despedindo e liberando o nosso convidado, e logo depois a gente vai ter aquele momento especial que nós começamos semana passada, dividindo
Esse aqui, Juninho, é um GG, tá? Esse aqui é um grande grupo. Nós vamos subdividir agora, logo após a oração, nos PGs, tá? Para que a gente possa individualmente, como grupo, compartilhar um pouquinho mais e orar uns pelos outros. Bom. Tá? Deixa eu fazer essa oração final. Claro. Meu Deus e Pai, louvamos o Senhor, porque o Senhor é esse Deus todo-poderoso, esse Deus magnífico, mas a tua magnificência e a tua grandiosidade se dá mais ainda, porque tu és um Deus de perto, um Deus que se preocupa, um Deus que nos ama, um Deus que é Pai. Obrigado por essa palavra. Nos lembra, aplica ela no nosso coração, nos precisarmos dela. Senhor. Continua abençoando o teu servo, Juninho, seu trabalho na igreja, ministério, ele como pai, como esposo, Senhor, como homem de Deus. Guarda o livro de todo mal, Senhor. Guarda a sua esposa também, seu filho, a sua casa, Senhor. Nós oramos pelo teu servo e o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Valeu, Juninho. Muito obrigado pelo convite. Foi uma alegria para mim ver tantos rostos queridos, pessoas que eu tenho muita saudade e que estão sempre na minha oração. Caso esse que não é o Márcio, né? Eu não gosto dele. O resto de vocês eu gosto muito. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigado você por ter aceitado, tá? Fico com Deus também. Um abraço para a família. Amém. Um abraço. Obrigado pela palavra, Juninho. Amém. Deus abençoe, gente. Muito boa palavra. Deus abençoe, tá? Amém. Tchau, tchau. Peço também, gente. Boa noite. Muito obrigado, viu? Até logo. Seja bem-vindo. Valeu, Luiz.